vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta, então, um ruídozinho de fundo aí para vocês, tipo um ruídozinho ou só para mim aqui? Fala aí. Ok, para mim tá de boa. Aqui para mim também tá. Fala alguma coisa aí, fazendo favor. Aqui tá dando um leve ruídozinho. Tá, não, aqui não. Ok, aqui pra mim tá de boas. Não, beleza. Uhum. Tá normal, né? Não, beleza, então. Então vamos lá. Vou abrir uma apresentação aqui para vocês, que é onde que a gente vai. Eu não sei se vai travar aqui. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu fazer igual eu estava fazendo antes. Não é perigoso eu travar isso aqui. Quer ver? Tela inteira. Jornal. Permitir. Vai ser uma apresentação para vocês. Isso. Então vamos lá. Aqui é o programa que a gente vai utilizar. É um programa que eu uso no Linux, chama Jornal aí. Depois eu vou fazer uma live falando sobre ele e tal, mas é outro assunto. Usando a mesa digitalizadora para a gente poder estar resolvendo essas questões de física aí. De início, vou fazer uma leve revisão aí. O seguinte, a última coisa que a gente estava estudando, né, era sobre processo de eletrização. Então a gente viu, quando o corpo é eletrizado, ele possui excesso ou falta de elétrons, e isso acarreta ele ganhar, né, quando ele perde elétrons ou ele recebe elétrons, ele tem um valor numérico na grandeza de carga elétrica, né? E para isso acontecer, a gente tem que a gente tem que passar por algum processo de eletrização. E a gente viu que é eletrização por atrito, contato e indução. E aqui nessa representação, a gente volta lá naquela situação que eu tinha falado para vocês de princípio de atração e repulsão, que é fundamental de agora para frente, né? São detalhes que cargas com o mesmo sinal, igual nesse caso aqui, tende a se repelir. Nesse primeiro caso, a gente tem repulsão, né? Repulsão aí. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente vai ter repulsão entre as cargas. Cargas de sinais opostos, né? Positivo e negativo, eu vou ter atração. Lembrando aí, viu, que eu estou ainda treinando aqui ainda. Daqui uns dias eu fico bom. Então a gente vai ter aí, ó, repulsão no primeiro caso, atração, carga de sinais diferente e repulsão, carga de sinais iguais. Positivo, positivo se repele, positivo, negativo se atrai, negativo, negativo se repele. Tranquilo. Agora a gente vai ver sobre um novo conceito chamado lei de Coulomb. Lei de Coulomb. O que é essa lei de Coulomb? Ela é o seguinte. Aqui eu tenho três representações parecidas que estavam lá em cima. Que representações são essas, professor? Na primeira representação aqui, ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho duas cargas, onde são positivas e positivas. Na segunda representação, eu tenho duas cargas que é negativa e negativa, e na terceira eu tenho positivo e negativo. Beleza. Nesse caso aqui, ele está demonstrando para vocês uma distância entre essas cargas, né? Deixa eu apresentar isso aqui melhor. Uma distância entre essas cargas, né? Em todos os três casos. O que isso vai influir? Isso vai influir o seguinte. Quando a gente estiver falando sobre lei de Coulomb, a gente vai considerar as interações entre as cargas. Então, essa interação ou é de repulsão, igual no primeiro caso, que eu tenho repulsão, ou no segundo caso também é repulsão, ou de atração. E se a gente tem uma força de atração ou repulsão entre essas cargas elétricas, a gente tem uma força
Força, em física, a gente representa em Newton. Força, aquela força que você faz para empurrar um objeto, uma força que você exerce para levantar uma caixa, uma sacolinha, assim por diante. E aqui na lei de Coulomb, a gente vai fazer isso, a gente vai calcular quanto de força uma carga elétrica está exercendo sobre outra, né? Ou elas estão se exercendo sobre elas ali, em questão de uma puxar a outra e assim por diante, ou uma impulsionar a outra para ficar mais distante uma da outra aí. E a gente chama isso de lei de Coulomb. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma representação de cargas elétricas também, Q1 e Q2, e a gente tem uma distância entre essas cargas aí, e logo aqui embaixo a gente tem uma fórmula. Né? Nessa fórmula aí é a que a gente vai utilizar para fazer as leis de Coulomb. Professor, você está falando para mim então que além de eu saber o processo de eletrização, que são aqueles que você dá uma citada aí, agora a gente vai pegar aquelas cargas elétricas que se interagem entre elas estar se atraindo ou repelindo, e a gente vai calcular essa força que existe entre elas? Sim, a gente vai fazer isso, ok? Aqui a gente tem, no outro slide aqui, uma representação da fórmula. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar, que é a mesma da anterior, só que aqui vai estar mais detalhado. Onde eu tenho força, né? Eu vou ter aqui a representação F é força. Força é dada em Newton. Então, aqui, ó, força é em Newton. Lembrando, tudo que tiver em Newton, em física, é porque está falando em força. Você está exercendo alguma força ali. Seja carga elétrica, seja lá em mecânica, seja, né, em qualquer estudo que estiver fazendo física, isso está falando em Newton é força. Esse K aqui, ó, aqui ele está maiúsculo, mas você pode deparar ele minúsculo em algumas literaturas. Ele representa um valor de constante eletrostática, que é esse aqui, ó, constante, esse K. O que é essa constante eletrostática? É um valor tabelado e já está pronto. Ela representa 9 vezes 10 elevado à nona, né? Esse é um valor que não vai mudar. Sabe aquele exinho lá de carga elementar, de carga elétrica elementar, que é 1 vezes 10 elevado a menos 19, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19? Então, aqui a gente tem um valor tabelado também, que é o valor de K. Eu tenho um valor de Q1, quer dizer, eu tenho Q1, que é o valor de carga elétrica de uma esfera. Todo esse valor de carga elétrica, tanto de Q1 e Q2, você vai ter que trabalhar ele em Coulomb. Então, se tiver em microcoulomb, você vai ter que transformar para Coulomb, que é 10 a menos 6 Coulomb. Né? Então, você tem que tirar do Mi aqui. Ok? E essa distância, a gente vai ter que trabalhar ela em metro. Né? Professor, e se tiver em centímetro? Você vai ter que dividir esse centímetro por 100. Ok? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Hoje a aula de hoje seria a gente discutir um pouco sobre a lei de Coulomb. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Aqui. Ok. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho duas esferas aqui, Q1 positiva e Q2 negativa, né? Beleza. Deixa eu só mandar um negócio aqui. Tranquilo. Pronto. Q1 positiva e Q2 negativa. Tranquilo. Elas estão exercendo uma força sobre elas de quê? De atração. Então está tendo atração aqui entre essas esferas, né? Quanto de atração, professor, entre essas esferas? A gente vai calcular essa força de interação. Só que ele não me deu o valor nem de Q1 e Q2, então vou supor valores aqui. Vou falar que o valor de Q1 sei lá, 1 microcoulomb. Vamos trabalhar valores fáceis aqui para a gente entender primeiro. E o valor de Q2, lembrando que Q2 é negativo. Então é menos, vou trabalhar menos 3 microcoulomb, né?
Um detalhe que eu esqueci de falar na fórmula, vou até falar aqui agora para vocês, que é sobre a questão do módulo. Tranquilo. A distância entre as duas esferas, vou considerar que é 1 metro, para ficar fácil a gente estar resolvendo aqui. Depois a gente vai estar trabalhando em centímetro, resolvendo junto. Então, beleza. Te dei os valores necessários. Te falei o valor da esfera Q1, que é esse valor aqui, ó. Valor da esfera Q1. Vou apagar isso aqui para não ficar muito rabiscado. E o valor da esfera Q2. Lembrando que se tiver em microcoulomb, você vai ter que transformar só para coulomb, né? Então aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor aqui. Então, se tiver em microcoulomb, você vai ter que passar para 10 a menos 6 coulomb, né? Se tiver em microcoulomb. Ok? Lembrando que eu tô apanhando aqui, tô aprendendo ainda, viu, galera? Mas acho que tá dando para entender. Então vamos lá. Na fórmula a gente vai trabalhar o seguinte: força é igual constante eletrostática vezes o módulo da carga elétrica 1 vezes o módulo da carga elétrica 2. Tudo isso, opa, tudo aqui, ó, dividido pela distância ao quadrado. Professor, um detalhe que você esqueceu de falar foi do módulo. Para quem lembra lá na matemática, módulo é o seguinte, ô, moçadinha. Módulo, qualquer valor que eu colocar aqui dentro do módulo, se ele for negativo, quando eu tirar do módulo, ele vai ficar positivo. Como assim, professor? Se eu tenho um valor ali, ó, se eu tenho um valor igual a exemplo, Q2 é menos 3 microcoulomb. Quando eu jogar aqui no valor que é de Q2, ele vai ficar 3 microcoulomb. Porque no final, a força ela vai dar em sinal positivo. Não existe força em sinal negativo. Então, toda força que eu tiver, ela vai estar no resultado positivo. Então, por isso que eu tenho que colocar em módulo. Seja essa força de atração ou repulsão. Ok? Então, continuando aí. Vou fazer um exemplo preto aqui. Então, continuando aí, a gente vai ter o seguinte. Eu vou aumentar o... Não, deixa assim mesmo. Força. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, força, porque eu não vou alterar, não vou substituir. Qual que é o valor de K? K é 9 vezes 10 elevado à nona. É um valor tabelado, é um valor pronto, né? Que eu falei para vocês. Então, é 9 vezes 10 elevado à nona. Ok? Vezes, opa, o módulo da carga elétrica 1. Qual que é o módulo da carga elétrica 1? O valor de carga elétrica 1 é 1 microcoulomb. Então, vou substituir aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Professor, por que você colocou vezes 10 elevado a menos 6? Porque o valor de carga elétrica é microcoulomb. Então, você não pode trabalhar com microcoulomb aqui direto. Você tem que tirar do mi, né? Você tem que colocar o 10 a menos 6. Qual que é o valor de Q2? Menos 3 microcoulomb. Só que aqui na fórmula eu já vou colocar fora do módulo. Então, é 3 positivo, né? Aquela situação, você tem lá um módulo, ó, 3. Quando você tira do módulo, ele vai ficar 3 positivo. Ok? Então, por isso que eu já coloquei aqui substituído. Se tiver alguma pergunta aí, clica na mãozinha, fala. Digitar, talvez eu consiga ver aqui, que eu estou acompanhando pelo celular. Então, eu posso olhar aqui e visualizar. Ok. A distância que ele me deu é 1 metro. Então, lembrando aqui, ó, que a distância é ao quadrado. Então, é 1 elevado a 2. Ok. Então, agora a gente vai estar resolvendo o quê? Eu vou resolver aqui, só aqui embaixo, aqui, ó. Só esse 1 elevado ao quadrado primeiro. Vou fazer passo a passo aqui com vocês. Então, vamos lá. Força é igual 9 vezes 10 elevado à nona, vezes o valor de Q1, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido 1 ao quadrado é 1.
Então, aqui embaixo vai ficar 1. Resolvi só onde está a distância, só embaixo. Agora eu vou resolver aqui em cima. Professor, eu posso multiplicar todo mundo aqui? 9 vezes 10 a nona, vezes 9, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6? Pode, se você quiser, pode. Mas a gente vai fazer passo a passo. Eu não quero resolver diretamente tudo aqui, não. Então, eu vou resolver esse 1. Apagar aqui. Vou resolver aqui 1 vezes 1 vezes 3 primeiro. Porque 1 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6, é a mesma coisa que eu fazer 1 vezes 3, conservar um 10 e somar os expoentes. Então, aqui na frente eu vou obter o seguinte. Vou obter o seguinte aqui. Força é igual 9 vezes 10 elevado a... Deixa eu fazer um... 9 vezes 10 elevado a nona. Chegar mais pro canto aqui. 9 vezes 10 elevado a nona vezes... Quanto que é 1 vezes 3? 3 vezes 10. Aí agora eu conservei o 10 e somos os expoentes. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Eu pegando só os expoentes aqui. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Tudo isso dividido por 1. Né? Esse valor dividido por 1, né? Esses valores aqui dividido por 1, vai ser ele de novo. Então, eu já posso trabalhar aqui na frente esse valor. Agora eu vou fazer aqui, ó, o 9 vezes 3. Então, eu vou fazer aqui na frente. 9 vezes 3. Beleza. Então, eu vou ter aqui força, que é igual. 9 vezes 3 vai dar 27, né? 27 vezes 10. Lembrando o seguinte, que eu pego o expoente agora. 9 menos 12, sobra menos 3. Negativo. Como eu já fiz a divisão, né? 27 dividido por 1 seria 27. Então, o resultado de F é 27. 27 vezes 10 elevado a menos 3. Esse é meu resultado. Né? Deixa eu diminuir aqui um pouco. A gente rabiscou demais aqui. Então, aqui, ó, o resultado é força. Deixa eu aumentar o espessura aqui do meu canetão. Então, eu vou ter o seguinte, que o valor de F aqui, de força, é 27, 27 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Esse é meu resultado. Que resultado é esse, professor? É a força de atração entre as duas esferas. Uma esfera positiva e uma negativa atraindo entre elas. Posso deixar assim o resultado? Pode. Mas eu aconselho a gente trabalhar e deixar a notação científica. Por quê? Com certeza você vai deparar situações onde você não vai ter resultado assim. Vou sempre colocar notação. Então, a vírgula está do lado do 7. Você vai andar com a vírgula uma vez para a esquerda e colocar entre o 2 e o 7. Então, você acrescenta mais um aqui no expoente. Quando você anda com a vírgula da direita para a esquerda. Né? Então, o resultado vai dar esse aqui. Ó. Força é igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 2. Porque menos 3 com mais 1 dá menos 2. Então, a 2,7 vezes 10 é menos 2 newton. Ok? Galerinha, ficou uma rabisqueira aí, estou aprendendo ainda. Mas eu acho que é isso aqui, né? Já dá para você entender aqui mais ou menos. Daqui uns dias eu vou ter um quadro, então a gente vai se adaptar melhor aqui. Ok? Parar uma apresentação aqui. Eu acho que deu para entender um pouco legal aí. Alguma pergunta? Então, o que a gente viu até agora aqui foi sobre lei de Coulomb. Eu tenho duas esferas, né? A gente tem duas esferas interagindo entre elas, seja de atração ou repulsão, e a gente vai calcular essa força de interação entre elas. Foi o que eu fiz ali agora com vocês. Beleza? Essa apresentação que eu resolvi ali agora, eu vou mandar para vocês, viu? Vou gerar um arquivo em PDF e mandar no grupo de vocês. Se tiver alguém que o arquivo PDF não abre, vocês manifestam lá no grupo de vocês. Ok?